das Escrituras, a liberdade que possuímos em Ti. E o que isso significa para nós? Que possamos aplicar os ensinos aqui aprendidos nesta manhã às nossas vidas. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O objetivo então dessa aula é compreender o que significa liberdade cristã e que responsabilidade esta liberdade impõe aos crentes. Então é um assunto muito importante, porque diz respeito justamente qual a liberdade que o Evangelho nos traz. E é um assunto importante também porque ele é muito sensível. Muitas denominações, elas têm uma visão diferente a respeito dos limites da liberdade do cristão. Isso causa certa confusão. Por isso é um assunto importante. É um assunto que eu não gostaria de deixar nada em branco, porque tirar todas as dúvidas para que os irmãos fiquem esclarecidos com relação a isso. Alguns tendem para o extremismo do legalismo, outros vão tender para o extremismo da libertinagem, de permitir tudo, e ainda entre um e outro existem também outras posições desequilibradas, e a gente vai tentar expor hoje uma posição equilibrada a respeito do que é a liberdade cristã. O texto que nós vamos ler, são dois textos hoje. O texto que nós vamos nos basear é Gálatas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Aqueles que não estão conseguindo ler na projeção, podem abrir nas suas Bíblias. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Então aqui Paulo falando a respeito de um aspecto da liberdade cristã com relação a essa questão cultural judaica da circuncisão. Então Tito, que ele era filho de uma judia e de pai grego, Paulo está dizendo que nem mesmo Tito, ele foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? Porque muitos irmãos, esses irmãos com posição mais judaizantes, legalistas, estavam dizendo que o cristão genuíno, ele tinha que se circuncidar. Ou seja, onde estava a liberdade cristã? Esse é o grande dilema dela. A outra passagem que nós vamos ler, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, Cristo nos libertou para a liberdade, e a gente não deve retornar ao jugo da escravidão. Esse jugo da escravidão que ele está falando aqui é a respeito das questões no Antigo Testamento que ligavam à lei cerimonial. Aquela lei cerimonial que dizia, por exemplo, as questões dietéticas, né? A dieta kosher, a dieta judaica. Certos alimentos eram permitidos para o povo, certos alimentos não eram permitidos. Então, com o Evangelho, em que a nossa percepção de que nós somos salvos pela graça e não mediante obras, então significa que nós não precisamos fazer nada, nós não temos obrigação nenhuma com certas coisas, certas regras para sermos salvos. Mas também, até que ponto essa liberdade ela é absoluta ou ela é contida, né? Significa que, já que nós não temos obrigação de fazer nada para sermos salvos, nós somos salvos somente pela fé e pela graça. Significa que podemos fazer tudo, aí cai no outro extremo. Não há proibições, então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Não são poucos os líderes que atuam hoje assumindo posturas radicais, cerceando a liberdade das pessoas e impondo aos cristãos costumes, leis e normas escravizantes. Então você vai encontrar certas igrejas ou denominações dizendo que para você ser crente você tem que deixar de fazer tal coisa, ou para você ser crente você tem que fazer tal coisa. Então isso gera confusão, como eu falei no início, isso gera confusão.
Se a salvação é por meio da graça, mediante a fé, não por obras, então por que o crente ele tem que estar submetido a certas regras, e geralmente essas regras com relação a usos e costumes, regras culturais? Ou será que o crente não tem obrigação nem proibição nenhuma? Então ele está livre mesmo, plenamente livre em Cristo para fazer de tudo, conforme o desejo do seu coração. Então vejam que aqui a gente tem esse dilema. O dilema entre uma posição legalista, que vai dizer que o crente ele não pode fazer determinadas coisas, ou ele é obrigado a fazer determinadas coisas, e uma posição mais liberal, dizendo que o crente ele não tem obrigação nenhuma, nem proibição nenhuma. Ele está livre em Cristo para fazer tudo, porque ele já está salvo. A liberdade dos filhos de Deus é, sem dúvida, um dos mais belos temas da palavra de Deus. Numa época de tanta opressão como a que temos vivido, esse tema se torna profundamente oportuno. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Isso é claro nas Escrituras. Quando a gente estuda as Escrituras, conhecemos a verdade bíblica, ela nos liberta. Então, o que acontece muitas vezes com os cristãos, quando eles são presos, né, nesses falsos evangelhos, em que um evangelho que é seguido de regras, de costumes, ou um evangelho que é despojado de qualquer tipo de norma, de proibição, é porque eles não conhecem as Escrituras. Na hora que a gente estuda as Escrituras, na hora que a gente se encontra com a verdade bíblica, nós ficamos libertos, tanto dessa posição legalista como da posição liberal. Nós entendemos, então, o que é que a Bíblia diz a respeito da nossa liberdade cristã. Isso está nas Escrituras. Por isso, a verdade bíblica, ela nos liberta. E a gente não vai ser oprimido por uma posição legalista, nem a gente vai ser enganado por uma posição liberal com relação a isso. Vejamos, pois, então, à luz da palavra de Deus, o que se pode aprender acerca de liberdade cristã e liberdade de consciência. Liberdade cristã da qual os crentes desfrutam, ela foi comprada por Cristo. Então, essa liberdade, ela não é nossa, ela foi comprada por Cristo na cruz. A gente pode ver isso, então, na Bíblia, em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, essa liberdade, ela foi comprada por Cristo. Ela não é mérito nosso, ela não é direito nosso, mas ela foi comprada por Cristo e Cristo nos deu aos seus servos. Então, nós temos essa liberdade pelos méritos de Cristo. Segundo ponto que nós vamos ver com relação à liberdade cristã. A liberdade cristã, o que é que ela significa para os crentes? Primeiro, ela significa a libertação da culpa do pecado. Então, nós somos livres da culpa do pecado. O pecado que outrora nós praticávamos, o pecado que ocasionalmente, a gente já estudou isso, né? O pecado na vida do crente deve ser um acidente, quando estudamos sobre santificação. O pecado que ocasionalmente nós praticamos, porque a presença do pecado ainda é uma realidade na vida do crente, e os pecados futuros, essa culpa por esses pecados não cai mais sobre nós. Nós somos livres da culpa do pecado. É o que diz a Bíblia em Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou de nossos pecados. E aqui nos libertou de nossos pecados, libertou da culpa dos pecados. Então, a culpa dos pecados passados, presentes e futuros não cai sobre nós mais. A libertação da ira condenatória de Deus. Então, somos livres dessa ira condenatória de Deus, nós que somos salvos.
1 Tessalonicenses 1, 9 a 10. Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira, ela vem sim, ela virá sobre a terra e irá. Qual é o seu alvo? São os ímpios, aqueles que não se renderam a Cristo. Mas nós que somos servos de Cristo, nós somos libertos da ira vindoura. Então a liberdade cristã nos livra da culpa do pecado e nos livra também da ira de Deus, que virá contra o pecado. A libertação da maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial. Então nós vimos que a lei ela tem alguns aspectos. Existe a lei espiritual, a lei moral e a lei cerimonial. Essa lei cerimonial, ela era imposta no Antigo Testamento ao povo de Deus. Durante toda a época veterotestamentária, ou seja, a época do Antigo Testamento, essa lei era imposta. Então, tinham certos rituais que o povo deveria cumprir, porque todos eles apontavam para Cristo, era pedagógico. Quando Jesus veio, ele cumpriu essa lei, esse aspecto da lei, a lei cerimonial. É a questão da alimentação, é a questão dos sacrifícios, das festas judaicas, certos ritos que aconteciam, principalmente no tabernáculo, futuramente no templo. Esses ritos que fazem parte da lei cerimonial, eles eram impostos sim ao povo de Deus, e eles tinham que fazer, cumprir isso. Outra coisa também é que a maldição a respeito da lei moral. Então, alguns aspectos, como por exemplo, o adultério. O adultério, ele era punido no Estado teocrático de Israel com a morte. Para os dois faltantes, não é só para a mulher não, a adúltera. Para o adúltero e para a mulher adúltera também, os dois eram punidos com morte. E tinha outros aspectos também que a gente vai ver na lei de Israel com relação a isso. Esses aspectos aqui, nós somos livres hoje como crentes no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos libertou tanto dessa maldição da lei moral, porque a culpa do pecado não cai sobre nós, então nós temos sim que responder pelas consequências dos nossos atos. Se eu cometer um crime, eu tenho que responder ao Estado diante da justiça pelo meu crime. Não é porque eu sou evangélico, não é porque eu sou crente, que agora eu vou me eximir dessa responsabilidade civil e penal diante do Estado. O Estado está aí para isso, é uma instituição criada por Deus para levantar a espada da justiça e organizar a sociedade. Então, como crentes, nós somos conscientes da nossa responsabilidade. Se eu cometo uma falta contra o irmão, eu tenho que ir lá pedir perdão e repará-lo. Isso é bíblico, mas não é a questão da maldição como existia no Antigo Testamento. E também, sobre nós não está imposto mais o jugo da lei cerimonial. Nós não temos que cumprir uma dieta. Nós não temos que obedecer a certos ritos que aconteciam na época do Antigo Testamento. Somos livres disso também. E a passagem bíblica? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão. Gálatas 5:1 que nós lemos no início da aula. Esse jugo da escravidão é justamente, não se submetam de novo a rigores. Nós somos libertados por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? É a liberdade de que nós não precisamos cumprir ritos religiosos para sermos salvos. Então nós não devemos nos submeter de novo a jugo de escravidão. E esse jugo de escravidão diz respeito a isso. A ritos religiosos, como se esses ritos religiosos eles nos conduzissem à salvação. Nós não precisamos de ritos religiosos. Libertação deste mundo ímpio. Então, nós fomos libertados do domínio deste mundo ímpio. Gálatas 1:4 diz, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, o mundo não tem mais domínio sobre nós. As influências ideológicas, religiosas, filosóficas, pecaminosas, sensuais, que o mundo oferece, ele não deve ter domínio sobre nós. Nós somos libertos do poder deste mundo, de nos aliciar, de nos perseguir nesse sentido. Nós não fomos libertos, por exemplo, de podermos, como igreja, sofrer uma perseguição política promovida contra os cristãos, como acontece em algumas sociedades. Mas somos libertos do poder deste mundo de nos influenciar, de nos tolher, de mudar a nossa mentalidade.
Eles podem até impor com leis, eles podem até impor com a espada, mas nós não temos que nos submeter a isso. Então, nós devemos obedecer ao Estado naquilo que o Estado não afronta a lei maior, que é a lei de Deus. Então, nós temos liberdade para a desobediência civil quando o Estado se volta contra a nossa fé. E o mundo, ele não deve nos influenciar, nós somos livres disso. A libertação do cativeiro de Satanás também. Então, o diabo não tem mais poder sobre nós. Atos 26, 18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, o diabo não tem mais poder sobre nós. Não quer dizer que o diabo não possa fazer ciladas para nos tentar. Sim, várias vezes vamos ter tentações, tanto promovidas pelo mundo, o apelo sensorial que o mundo tem aí. A gente basta passearmos por um shopping center, vermos as propagandas que existem aí. Muitas delas são sensuais, quando desnecessariamente. Final de semana passado, estava passeando por um shopping, numa loja de sapatos. A propaganda era uma mulher de lingerie numa posição sensual, numa loja de sapatos. Não tinha para que isso. Mas o mundo vai ter esses apelos. Mas a gente está liberto disso. E Satanás também não tem mais poder de nos conduzir ao pecado, porque as pessoas que não têm a Cristo, elas são presas de Satanás, elas são prisioneiras de Satanás. Então, Satanás, ele consegue, o reino das trevas como um todo, não estou personificando em Satanás, mas o reino das trevas como um todo, consegue, de fato, dominar a mente, tornar cativa a mente daquelas pessoas. Nós somos libertos do poder de Satanás de nos influenciar, de nos dominar, de moldar o nosso pensamento. Isso não quer dizer, como falei antes, que nós fomos libertos de tentações. Tentações virão, mas temos poder em Cristo e liberdade para fugir da tentação. Cadê o próximo? Fomos libertos do domínio do pecado, então o pecado também não está mais nos dominando. Vimos isso em aulas passadas, né? Nós temos a presença do pecado, mas nós não temos o domínio do pecado. O pecado não nos domina mais. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então, embora continuemos com a natureza degenerada e submetidos a possíveis pecados, o pecado ainda é uma presença, mas ele tem que ser acidental na vida do cristão. O pecado não nos domina mais, nós não temos mais essa nossa inclinação pecaminosa, ela não é mais poderosa a fim de moldar nossas atitudes. Nós temos liberdade em Cristo de fugir da tentação, de fugir do domínio do pecado. E por último, nesse ponto aqui da liberdade, do que significa a liberdade cristã, a libertação do domínio da morte. Então a morte, ela não tem mais domínio sobre nós. 1 Coríntios 15, 55, 56. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então a morte não tem domínio sobre nós. Quando eu falo a morte não tem domínio sobre nós, a gente tem que distinguir o que eu quero dizer com morte. Afinal de contas, biblicamente existem 3 mortes. Vamos relembrar. A primeira morte é a morte física. Essa morte física, infelizmente, todos nós vamos sofrer. Só que, na perspectiva do crente, essa morte física ela significa uma transformação. Nós vamos morrer, abandonar este corpo que ainda tem inclinações pecaminosas, ainda imperfeito, tanto imperfeito fisicamente, como submetido a doenças, a acidentes, e esse processo de envelhecimento. Então nós vamos nos libertar e ser transformados para um corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo, que é um corpo imortal, um corpo que não adoece mais, que não envelhece, que não vai estar submetido a acidentes, um corpo que não vai ser possível feri-lo, por exemplo. Então, para nós, a morte significa transformação. Para o ímpio, a morte significa condenação, porque ele vai para o inferno e na ressurreição ele vai receber um corpo
imortal, porém para o sofrimento eterno. Enquanto nós vamos receber um corpo imortal para a eternidade com Deus. Então, essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte eterna. Essa morte eterna não tem mais domínio sobre nós. O que significa a morte eterna? Quando Adão e Eva pecaram, a comunhão que eles tinham com Deus, que é a vida espiritual, foi rompida. Então eles não têm mais vida espiritual. É isso que Paulo fala, que na Bíblia nós encontramos como nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É a morte espiritual. Essa morte espiritual não tem mais domínio sobre nós somos revivificados. E a terceira morte é a morte eterna. É quando nós morrermos, o destino final. Nós também não iremos para a morte eterna, nós iremos para a vida eterna. Então essa morte também não tem domínio sobre nós. São esses aspectos da morte. E a liberdade cristã, o que é que ela possibilita aos crentes? Ter livre acesso a Deus por meio de Cristo. Então a liberdade cristã faz com que a gente tenha acesso a Deus imediatamente, diariamente, sempre que quisermos, a todo momento. O que não acontecia no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento, para a pessoa ter acesso a Deus, era via sacerdote, era através do tabernáculo, ou quando Deus o procurava numa visão, num sonho profético. Não que eles não orassem, eles oravam, mas eles não tinham tanto acesso. Deus, a ideia pedagógica era justamente essa. A glória de Deus estava restrita ao Santo dos Santos do templo, e lá somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ficar na presença de Deus. Quando Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado para simbolizar que nós agora temos em Cristo acesso direto a Deus. Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de nos purificarmos, porque Cristo é o sumo sacerdote. Efésios 2,18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então temos acesso. Isso é o que a liberdade cristã nos possibilita. Outra, nos possibilita obedecer voluntariamente a Deus. O que antes a nossa natureza pecaminosa nos impedia de obedecer a Deus, com a liberdade cristã nós podemos obedecer voluntariamente a Deus. Então não há um cristão genuíno que diga que não tem condições de obedecer a Deus. Você tem liberdade sim de obedecer a Deus. Nós não temos mais, como eu falei, isso não significa livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós perdemos lá no Éden. Hoje nós temos essa livre agência, nós podemos escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Isso aí foi conquistado, é uma liberdade cristã possibilitada aos crentes. 1 Coríntios 9,17, se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Então nós temos essa possibilidade de agir conforme a nossa consciência, a nossa vontade e obedecer aos mandamentos de Deus. Nós não estamos presos mais à nossa natureza pecaminosa. A liberdade cristã possibilita aos crentes desfrutar mais plenamente da comunhão do Espírito de Deus. Então, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, temos essa liberdade de desfrutar da comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita entre nós. Ele está conosco, nos fortalecendo, nos amparando. A liberdade cristã responsabiliza os crentes a quê? Primeiro, a não cometer pecados ou tolerar concupiscências sob o pretexto de tal liberdade. Isso aqui é o primeiro ponto daquela visão extrema que nós vimos, o liberalismo. Então, a liberdade cristã, ela traz responsabilidades. Toda liberdade traz responsabilidades. A liberdade não é falta de responsabilidade. E ela responsabiliza os crentes a não cometer pecados ou tolerar concupiscências sob o pretexto de tal liberdade. Não é porque eu sou salvo e que a minha salvação não depende das minhas obras que eu vou poder fazer tudo que eu quiser, inclusive pecar, né? Outro ponto aqui.
sim, a passagem que ampara esse ponto, né? Romanos 6,16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Então, a liberdade cristã ela é uma realidade para nós, mas essa liberdade ela não é uma liberdade, digamos assim, plena, total. Dizermos que somos livres não significa que dizemos que não estamos debaixo de nenhum domínio. Somos livres porque o nosso dominador, o nosso Senhor, nos dá essa liberdade que nós estamos estudando hoje. Mas a realidade humana é que os seres humanos sempre serão servos. Ou servos do pecado, que leva à morte, ou servos da obediência a Deus, que conduz à justiça. Nós não temos essa autonomia plena de dizer, eu sou livre, então sou autônomo. O ser humano não é autônomo, é uma ilusão dizer que o ser humano é autônomo. Não é autônomo. O ser humano não pode se autodefinir, o ser humano não pode agir conforme ele queira. A gente já estudou isso, não vou me aprofundar. Nós sempre estaremos debaixo de um domínio. O que acontece é que estávamos debaixo do domínio escravizador, do pecado, de Satanás, do mundo. E hoje somos libertos desse domínio, mas somos servos do reino de Deus. Porém, no reino de Deus nós temos essa liberdade que estamos estudando hoje. E o segundo ponto, essa liberdade tem essa responsabilidade, né? Nós não devemos cometer pecados sob a desculpa de sermos livres, e nós temos a responsabilidade de servir ao Senhor em santidade e justiça. 1 Pedro 2,16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então vejam a exortação do apóstolo Pedro. Não é porque vocês são livres, porque o pecado não domina sobre vocês, porque a culpa do pecado não vai cair sobre vocês, porque vocês não vão sofrer as consequências do pecado, que é a morte eterna, que vocês estão livres para e usarem essa liberdade como desculpa para fazer o mal, para pecar. Não, vivam como servos de Deus. Nós somos libertos para sermos santos, não fomos libertos para sermos autônomos, conforme a nossa vontade. Isso é o que foi conhecido na história como libertinagem. Então, liberdade não é libertinagem. O que é libertinagem? Alguns filósofos, no início da era cristã, eles tinham esse conceito deturpado da graça de Deus, esse falso entendimento da graça de Deus. Qual é esse entendimento? Já que eu fui salvo pela graça, já que as minhas obras não contribuem para a minha salvação, então o que eu fiz de errado ou o que eu fiz de certo não contribui para a minha salvação, eu fui salvo meramente pelos méritos e pela obra de Cristo, então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Já que se eu pecar eu não vou ser condenado, eu já sou salvo. Então eles criam dessa forma, que qualquer ação que o homem faça não vai interferir na sua salvação. Por isso, então, eles estavam livres para cometer pecados. Outra visão da libertinagem era a gnóstica. Já falei sobre o gnosticismo, que fazia uma distinção na realidade, dizendo que o que é espiritual, ele é perfeito, ele é puro, e o que é carnal, ele é impuro, ele é pecaminoso. E os gnósticos diziam o seguinte: ora, não adianta você querer buscar santificação neste corpo, porque o corpo é mau por essência, porque ele é matéria, e a matéria é má por essência. Então, o destino do corpo é pecar. Então, relaxe e peque, porque é isso mesmo. A gente só vai ser santo quando morrermos, quando nos libertarmos desse corpo pecaminoso. Então, era isso que eles faziam. E eles viviam na imoralidade, dizendo que é assim mesmo, a realidade humana, a realidade material, a realidade carnal é essa. Então, eles viviam na imoralidade. E achando que, quando morressem, recebessem, eles não acreditavam no corpo glorificado porque continuava sendo matéria, né? Mas quando fosse para o mundo espiritual, aí sim, eles iam atingir a perfeição, a santidade. É um mero engano, é uma heresia que foi combatida na igreja. Então, isso eram os libertinos. E nós temos a epístola de Judas combatendo isso, nós temos vários textos na Bíblia que combate essa ideia de que nossa liberdade em Cristo nos possibilita de vivermos uma vida imoral,
uma vez que nós não iremos perder a salvação por causa de nossos atos. Isso é um falso entendimento da graça de Deus. Aqueles que pensam isso jamais foram transformados pelo poder do Evangelho. Porque quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho, nós temos a consciência que devemos viver uma vida em santidade, não por causa da salvação, mas em gratidão a Deus e por amor a Deus. Então não é uma troca, não é uma barganha. Eu vou ser santo para ser salvo. É um ato de amor, que não busca recompensa. Eu vou fazer porque eu amo. É essa a diferença. A liberdade cristã e o poder legítimo. A liberdade cristã não pode ser usada como um pretexto para oposição a qualquer poder legítimo. Não quer dizer que eu fui livre por Cristo, então não tem autoridade sobre mim. Eu estou livre, eu estou autônomo. Essa ideia de autonomia, ela não é a mesma coisa de liberdade. Nós, por exemplo, como cidadãos, nós temos certas liberdades civis que a lei, o Código Civil, o Código Penal, nos dá uma certa liberdade de agirmos, mas essa liberdade não é plena, nós não temos autonomia completa. Eu tenho a liberdade de ir e vir, mas eu não posso ir e vir em qualquer canto, eu não posso adentrar em qualquer canto. Há locais que não são permitidos a nossa entrada, porque são locais privativos, porque são locais públicos, mas também de certa responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, invadir um quartel. Porque eu quero entrar. Não posso. É um local de segurança. Eu não posso invadir a residência alheia. Eu não posso, é um lugar privativo. Então, nossa liberdade, ela não dá autonomia plena. Assim é também na vida cristã. Nossa liberdade cristã não nos dá autonomia plena para fazermos o que quisermos e nos opormos a qualquer poder legítimo. Então, nós temos que nos submeter à autoridade. Hebreus 13:17. Obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Isso vai na contramão daquelas denominações ou igrejas que elas criticam o poder eclesiástico, a autoridade eclesiástica. Então já vi algumas pessoas dizer, na minha igreja não tem essa de pastor, presbítero, não tem isso não, a gente não tem autoridade, nós temos liberdade em Cristo. Isso não é bíblico. Está aqui Hebreus 13:17. Deus instituiu autoridades. Tanto na esfera civil, o Estado é uma instituição de Deus, que, é claro, pode ser deturpada pelo homem, por causa da depravação total, mas que, em sua maior parte, ela vai ser usada por Deus, na sua soberana vontade, no seu soberano poder sobre o mundo. Deus não vai deixar que o Estado ele faça o que bem quiser, porque Deus criou o Estado com um intuito, e embora os homens tentem deturpar e usar o Estado em benefício próprio, Deus está acima dos homens, e Deus ainda usa o Estado para promover o bem da sociedade, como graça comum. Então, mesmo nos estados totalitários, mesmo nos estados déspotas, Deus ainda usa para promover o bem comum. Então, não quer dizer que nós não devemos criticar ou devemos lutar em certo sentido, não luta armada, mas lutar em certo sentido contra um Estado totalitário. Não é isso. Principalmente porque muitas vezes o Estado totalitário ele vai contra a nossa liberdade de fé. Mas que não é por causa disso que nós vamos buscar uma anarquia. O Estado tem que existir, é uma instituição criada por Deus para o bem da sociedade, principalmente em questão de segurança. A principal função do Estado, biblicamente, é a segurança e a justiça. A promoção da segurança e a promoção da justiça. Dentro da igreja, que é outra instituição criada por Deus, há autoridades também que são levantadas para promover, do mesmo modo, o pastoreio, o caminhar da igreja. É para exercer autoridade sobre as pessoas na igreja, sobre a congregação, para pastorear. Então, o rebanho não existe sem pastor. Um pastor que guia, um pastor que está vendo a ovelha se desviar do caminho, que puxa com seu cajado. Isso foi instituído por Deus. Então, liberdade cristã não significa que nós não devemos estarmos livres de qualquer autoridade, seja civil ou eclesiástica.
O uso da liberdade cristã e o exercício legítimo do poder devem visar a harmonia e o bem-estar de todos. Então, tanto o uso da minha liberdade, como também eu, sendo investido de poder, o uso do poder dentro da igreja, eu devo fazer isso em benefício para a harmonia e o bem-estar de todos, não proveito pessoal. Por isso temos que ter muito cuidado com nossa liderança, ao escolhermos nossos líderes dentro da igreja e até no mundo civil também. Vamos estar diante de uma eleição no próximo final de semana e a gente tem que escolher bem o candidato, porque muitos entram em busca do poder, em busca de realizações pessoais, como um projeto pessoal, mas não visam a harmonia e o bem-estar de todos, quer seja na área civil, quer seja na área eclesiástica. Então, escolhendo os nossos representantes no meio civil e escolhendo também a nossa liderança no meio eclesiástico, nós temos que analisar as pessoas que são candidatas, analisar a personalidade, o perfil dela, os objetivos dela, porque o exercício do poder deve visar a harmonia e o bem-estar de todos, e não um projeto pessoal, e não a sede pelo poder, né? 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Isso aqui é bem claro com relação àqueles que exercem poder e liderança, quer seja no mundo civil, quer seja na igreja. Não busque interesse próprio, e sim o do próximo, ou seja, da coletividade, do rebanho. Terceiro, os desvios de opinião e prática que constituem os princípios cristãos e prejudicam a igreja são passíveis de censura eclesiástica. Então, a autoridade ela só existe porque ela tem espada. Então, o símbolo do Estado é uma espada. Por quê? Tanto para a promoção da justiça, como para a promoção da segurança, a espada significa que ele tem poder. Ele tem poder de vida e de morte. Ele tem poder de imposição, poder de polícia. A espada significa isso. O Estado sem espada é um Estado inócuo, ele não vai ter o poder coercitivo, ele não vai poder exercer poder, porque não tem a espada, o uso da força para poder organizar o Estado. Na igreja também, do mesmo modo, não é? Então, a autoridade eclesiástica ela tem que ter, digamos assim, uma espada também para poder exercer a sua autoridade. Para os faltosos, tem que existir uma responsabilização. Existe a disciplina eclesiástica, a censura eclesiástica. Então, a autoridade dentro da igreja, ele deve exercer, sim, para com o faltoso, censura eclesiástica. Seja ela branda, como uma mera exortação, ou seja ela mais grave, como algum tipo de disciplina eclesiástica, chegando mesmo até a excomunhão, naquele que é o impenitente que mantém a vida em pecado e que não se arrepende e que não muda de sua postura. Então, esse exercício ele é bíblico. Esse exercício, nós devemos submeter esse exercício. Mateus 18, 17 fala o seguinte: e se ele, o faltoso, se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano, ou seja, é excomunhão. Então, as autoridades, elas exercem o seu poder sobre nós, e nós devemos estar submissos. Inclusive também quando eles exercem esse poder de censura e disciplina eclesiástica. A liberdade cristã e a liberdade da consciência. Esse é o assunto, então, que traz muita confusão para nós, como cristãos. E vamos ver alguns pontos dele. Só Deus é o Senhor da consciência. Então, Romanos 14, 4 diz: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Então isso mostra que nós não devemos julgar o servo alheio, ou seja, outros irmãos. E quando falo julgar aqui, eu estou falando não em questões de pecado, porque aí a Bíblia nos manda que se você vê um irmão em pecado, você deve exortá-lo. E se ele mantém-se em pecado, você deve levar o caso à igreja para as autoridades eclesiásticas exercerem o poder de censura e disciplina eclesiástica. Não é isso. É você julgar o irmão em questões que não são pecados. É exatamente o ponto que nós vamos ver aqui agora. O cristão ele tem liberdade de consciência em questões de adiáfora. Sabe o que é isso? A palavrinha adiáfora quer dizer sem forma.
E na teologia, são aquelas coisas que a Bíblia nem proíbe, nem condena, aliás, nem ordena. São coisas que não estão tipificadas na Bíblia. Por exemplo, nós temos na Bíblia mandamentos que eles são, digamos assim, ordenanças, obrigatórios, obrigatoriedades. Já vi aqui. Um mandamento, aliás, eu vou começar com os mandamentos proibitivos. A Bíblia tem mandamentos que são proibitivos, ou seja, que eles tipificam um pecado. Como, por exemplo, deixa eu funcionar aqui que a gente vê. Não matarás, Êxodo 20, 13. Aqui está claro, tipificado um pecado. Não matarás. Então, é claro na Bíblia. Assim como quem é do meio jurídico conhece, o direito penal, você não tem crime sem que ele tenha sido tipificado no Código Penal. Então, você não pode criar um crime ou dizer que determinada coisa é crime se ele não está tipificado no Código Penal. Não é? Então, matar alguém, está lá, artigo 121, Código Penal, então está lá tipificado. Mas, e como aqui na Bíblia também, você tem pecados. Todos os pecados, eles têm que estar tipificados na Bíblia. Não matarás, Êxodo 20, 13. Então, não matarás, está lá. Então, todos os pecados, eles têm que estar na Bíblia. As proibições que não estão na Bíblia, elas são justamente chamadas adiáforas. Para você classificar algo como pecaminoso, ele tem que estar na Bíblia. Há também os mandamentos, que eles são ordenanças, obrigações. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Um mandamento positivo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Então temos aqui dois tipos de mandamentos na Bíblia. Um mandamento proibitivo, não matarás, é pecado. Quem matar comete pecado. Um mandamento positivo, orai sem cessar. O cristão que não ora, não tem uma vida de oração, está pecando do mesmo jeito, pecando por desobediência ao mandamento positivo. Tudo isso está na Bíblia. Então a gente só tem pecado quando o pecado está na Bíblia. Mas há outros casos, assim, que, por exemplo, que eles não estão na Bíblia. Vamos ver aqui um caso prático. Um mandamento proibitivo que está na Bíblia. Para a gente analisar esse caso prático. Cadê aqui Não vos embriagueis. Efésios 5,18. Provérbios também fala sobre se embriagar com bebida alcoólica. Outras passagens também falam, mas não vos embriagueis. Está tipificado em Efésios 5,18. Então, se embriagar é um pecado. Ficar bêbado é um pecado. Está lá na Bíblia. Porém, existe uma questão, que nós vamos chamar de adiáfora, que não está na Bíblia em canto nenhum, que é a questão da ingestão da bebida alcoólica. Já apareceu aqui. Ingerir bebida alcoólica. Pelo contrário, nós temos passagens bíblicas que falam até da 1 Timóteo 5, 23, Salmo 105, 15, Provérbios 31, 6, até estimulam a beber vinho. Então vejam, nós temos aqui então um conflito. Nós temos um mandamento proibitivo, não vos embriagueis, e nós temos uma questão que é adiáfora. Beber bebida alcoólica é pecado? Biblicamente, e aí a gente tem que se ater às Escrituras, biblicamente, não, porque não está tipificado na Bíblia. Não está tipificado. Você não encontra nenhuma passagem, não bebam vinho. Pelo contrário, você encontra 1 Timóteo 5, 23, Paulo exortando Timóteo que, olha, lembra da tua saúde, não beba só água não, beba vinho. E nós vemos Salmo 105, 15, dizendo que o vinho deve ser bebido para alegria, assim como o azeite deve ser desfrutado. Então nós vemos essas passagens. Provérbios 31, 6 vai mais além. Aquele que está triste, que está depressivo, dê uma taça de vinho para ele se alegrar. Vejam a que ponto nós chegamos isso na Bíblia. Alguns irmãos, por bastante zelo, vão dizer que não se deve beber vinho para não se correr o risco de se embriagar. A Bíblia é bem clara, dizendo que nossa liberdade ela traz o quê? Responsabilidade.
Nós temos liberdade, então, de beber bebida alcoólica, mas temos a responsabilidade de não deixar que isso se torne um vício e de não exagerar a ponto de entrar num estado de embriaguez. Veja, eu estou colocando um caso prático. E eu estou fazendo um juízo de valor apenas como exemplo, certo? Eu sei que tem irmãos que têm dificuldade com esse assunto. E, assim, é uma diáfora, ou seja, nós temos liberdade, inclusive, de, na consciência pessoal, achar que não devo beber bebida alcoólica ou que eu devo beber bebida alcoólica. A gente vai chegar nesse dilema, nesse conflito aqui. Só estou trazendo um caso concreto. Então, ingerir bebida alcoólica é pecado? Biblicamente, não. Biblicamente, não. Mas nem tudo que é permitido ele é adequado. A gente tem que ver, então, essas questões que nós vamos ver um texto mais adiante, que mostra que não é porque não é pecado que a gente pode, de repente, exagerar ou abusar daquilo. A gente tem que usar nossa liberdade com responsabilidade. A questão de adiáfora, ela é uma questão que está muito ligada à cultura. Então, quando a gente fala em adiáfora, geralmente a gente está falando de questões culturais. E tudo que, muitas vezes, algumas pessoas elas se pegam para dizer o crente não pode beber bebida alcoólica, o crente não pode ouvir música secular, música mundana, música do mundo, o crente não pode ler livros que não sejam escritos por escritores cristãos, o crente não pode assistir filme que não seja um filme evangélico, o crente não pode. Aí tem uma série de regras que depois da gente estudar na Bíblia, a gente vê que essas regras, elas não se encontram na Bíblia, elas são questões de adiáfora. Elas vão dar consciência pessoal. Nós temos liberdade para dizermos, de acordo com o meu histórico, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que Deus tem tratado comigo, eu devo ou não fazer isso? Então, tem pessoas que não querem beber bebida alcoólica. Ótimo. É bom para elas, por zelo, por qualquer outra coisa, por entender que não é adequado, por entender que pode dar mau testemunho, por entender várias outras coisas. Isso é perfeito. Mas é consciência pessoal. A gente não pode impor isso aos outros. Esse é o problema, quando a gente julga com relação a isso. E a questão da cultura, ela é bem interessante, porque todas essas questões de adiáfora, elas estão envoltas nessa questão de cultura. E quando a gente fala cultura, é toda a ação humana. O homem é um ser cultural. Então, questão de alimentos, há aqueles que dizem que a gente pode comer de tudo, há outros que dizem que certos alimentos o crente não deveria comer, por exemplo, acarajé, porque é um alimento muitas vezes ele é feito em rituais do candomblé, oferecido às orixás. Não é o caso de toda acarajé, claro que não. Mas, assim, muitas vezes o acarajé é usado, uma comida que é usada num ritual de candomblé, e por causa disso o crente não deveria comer acarajé. Eu adoro acarajé. Mas é uma questão de alimento, é cultura, entretenimento. Esse é bem forte. Entra aí artes e esportes, por exemplo. Há pessoas que dizem que não se deve ouvir música mundana. Há pessoas que dizem que não deve ir assistir futebol ou ir para um estádio de futebol. Crente não deveria estar em um estádio de futebol. Crente não deveria estar no cinema. O crente não deveria ouvir música mundana. Então, são questões adiáforas. O que eu digo com relação a isso é que nós não podemos ser nécios, nem cair para o exagero do legalismo e esquecer da graça comum. A graça comum diz o seguinte, já estudamos isso, eu só estou relembrando. Deus usa mesmo o ímpio para o bem da sociedade. Deus usa o ímpio para o bem da sociedade. Então nós podemos ver ímpios, pessoas que não são cristãs, fazendo coisas boas. Por exemplo, uma poetisa, como Cecília Meirelles, fazia uma poesia maravilhosa. Olavo Bilac escreveu poemas maravilhosos que nós podemos ler, nos desfrutar. Ou romances escritos por escritores que não são cristãos e que nós podemos ler. Por quê? É graça comum. E aí eu vou mais adiante, que é uma questão crítica, mas estamos aqui para isso. Ou músicas mundanas, que de repente eu ouço a letra, uma letra romântica, exaltação do amor, exaltação de outras coisas, da natureza, tudo. Então, uma música linda, Acontecência, de Claudio Nucci, que fala sobre a vida no campo, sobre uma paisagem que ele está vendo, das montanhas, os pássaros voando, um riacho. É belíssimo, a exaltação da natureza. E a melodia é bonita também.
Então, nós podemos nos desfrutar, é graça comum. Porém, nós não devemos ser nessa e cair no outro lado, né? Que é o lado de permitir tudo. A gente tem que lembrar que há uma outra realidade, uma outra face da realidade, é a depravação total. E a depravação total diz o seguinte: todas as pessoas, elas foram afetadas pelo pecado. Então não existe ninguém neutro. A cultura não é neutra. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter uma música belíssima, até do mesmo autor eu vou ter música terrível. Quando a gente vê a letra, diz: espera aí, nessa letra aqui eu não gostei não. A música até tem uma melodia boa, mas a letra, ela é complicada. Então aí eu não devo nem cantarolar, nem ouvir, nem reproduzir. Porque a letra, ela é uma letra que tem uma ideologia por trás, ou tem uma conduta, ou tem um pecado, exaltação de um pecado. Então a gente não deve, a gente tem que usar nossa liberdade com responsabilidade, tendo sabedoria bíblica de poder analisar as questões da realidade. Então, não é porque é música mundana que eu vou taxar de pecado, mas também não vou permitir tudo. Eu vou ter que analisar. Não é qualquer livro que eu vou ler. Tem até livro cristão que eu já tive em mãos e disse: espera aí, esse livro aqui era um livro... recentemente a gente recebeu, eu e minha esposa, um livro, uma indicação de livro para nossa filha de 15 anos, um livro de cristão, falando sobre um romance de um adolescente. E nós temos o costume de sempre lermos ou assistirmos algo antes de oferecermos aos nossos filhos, já para poder filtrar o que é que eles vão receber, já que o mundo está desse jeito. Então, minha esposa começou a ler o livro. E, peraí, aqui não. Aqui descrições sobre relacionamento, adolescente, tudo que não são adequadas. Eu não sei nem como isso caiu num livro cristão, mas tá, livro cristão, editora cristã. E quando a gente leu, a gente vetou. E ela não leu. A gente vetou, disse: não, isso não presta. Então, não é porque é autor evangélico que é santo, é permitido. Não, analisem. Porque a depravação total cai entre os evangélicos também, entre os autores evangélicos. Assim como a graça comum cai para os ímpios também. Não devemos taxar tudo simplesmente pela vitrine, simplesmente pela... criarmos, então, é evangélico pode ou é mundano não pode. Isso em artes e entretenimento, não é? É interessante, um pastor, um amigo meu, certa vez disse que o problema nós é que nós somos legalistas com aquilo que não gostamos e justificamos aquilo que gostamos. Então, tem pessoas que vão criticar, por exemplo, ir para um estádio de futebol, dizer que é pecado, e que vão assistir de repente, sem problema nenhum, um filme como 50 Tons de Cinzas, que tem um forte apelo sensual, e dizer que não tem problema nenhum. É arte. Então, vejam, cada um tem que analisar os seus princípios, os seus valores, à luz de Cristo. Outra coisa também, outro aspecto da cultura, que a gente não lembra, mas que faz parte também, e isso é importante quando a gente tem esse debate, é a questão da tecnologia. Falar em tecnologia aqui está falha. A tecnologia é parte cultural também. A gente só lembra de alimentos e entretenimentos, que é artes e desportos. Mas o mesmo, a cultura também produziu tecnologia. E hoje nós estamos aqui com tecnologia. Microfone, notebook, projeção, o pointer, que às vezes funciona ou não. Mas nós usamos a tecnologia e ninguém está querendo saber que quem criou essa tecnologia foi um cristão ou um ímpio. Nós usamos um remédio quando estamos doentes e ninguém quer saber se o laboratório é de cristãos ou se o criador do remédio é cristão. Usamos, porque é utilitário. Mas quando vamos desfrutar artes, entretenimento ou alimentos, aí a gente joga. Não, tem que ser de cristão. Então vejam, é incoerente isso. Então o ponto equilibrado que a gente tem que entender é justamente isso. É a graça comum e a depravação total. A realidade, ela tem essas duas faces e a gente tem que sempre analisar de acordo com essas lentes. Esse autor, Niebuhr, ele disse que o cristão tem 5 posturas com relação à cultura, né? E eu vou passar rapidamente, por causa da hora, os pontos. O cristão contra a cultura é a rejeição, é o legalismo, é a rejeição de tudo. Então, tudo que é cultural, eu me afasto. É música? Estou me afastando. É filme? Estou me afastando. Sem critério nenhum. Há o legalismo total, que são aqueles ascetas que não pisam em cinema, nem em filme evangélico. São aqueles que não leem livro nenhum, a não ser a Bíblia. Eu só leio a Bíblia. Eu não leio livro nenhum, não preciso de livro, só leio a Bíblia.
Isso aconteceu muito na Idade Média, né? O movimento monasticista, né? Os monges que se enclausuravam em mosteiros para não ter contato com nenhum elemento do mundo da sociedade, para não se contaminar com o pecado. Isso é o legalismo extremo. E há o legalismo parcial, que você escolhe aquelas áreas em que você vai dizer isso aí está errado, e outras que você vai abonar de acordo com o seu gosto. Como eu falei, né? Tem pessoas que não vão para o cinema, dizendo que o cinema... no cinema não. Cinema aí você vai encontrar casais namorando, você vai encontrar palavrão no filme, e eu não quero me contaminar com o filme. Aí, de repente, o cara está no estádio de futebol. Ué, mas você vai para o estádio de futebol? Mas futebol é esporte, né? Mas no estádio você vai encontrar palavrão, gente xingando o juiz, gente xingando o opositor, vai encontrar idolatria, a pessoa idolatrando o time lá daquele jeito, né? Vai encontrar bebida alcoólica, vai encontrar tudo também. Então vejam que nós temos que exercermos a liberdade com responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o cristão da cultura, é a assimilação, é aquele cristão que diz, isso é cultural, isso não tem problema, e entra mesmo. Então a gente vai ver até certas correntes evangélicas que elas fazem uma simbiose, elas assimilam tudo que tem de cultural por aí, como se não tivesse problema nenhum. Eles dizem, isso é cultura, e como se a cultura ela fosse neutra e como a cultura não fosse prejudicial. Eles anulam a depravação total, assim como o legalismo anula a graça comum, a libertinagem, os libertinos, eles anulam a depravação total. E aí você vai ver igrejas que estão totalmente imersas na cultura. As pessoas participam de festas carnaval, e às vezes até tem uma conduta imoral, dizendo que isso é uma questão cultural. É uma posição extremista também. A terceira posição, o cristão acima da cultura, é a síntese, ou seja, nós estamos acima da cultura e vamos criar um universo paralelo com relação a isso. Aí surge o gueto gospel, os movimentos gospel. Então existe música, mas existe a música gospel. Existe livro, mas existe o livro gospel. Existe cinema, mas existe filme gospel. Então a gente cria uma cultura paralela. E acaba que nós estamos dentro da cultura, porque apenas reproduzimos um segmento comercial paralelo. Quando a gente vai ver música gospel, ela tem um ritmo que é igual à música mundana, né? Ela tem melodia, tem harmonia, tudo igual à música mundana, sabe? Apenas que as letras elas são umas letras que falam de Jesus, falam de Deus, Então, isso é um problema. Isso aqui é um problema quando a gente cria essa questão. Quarto, o cristão e a cultura em paradoxo, há um dualismo, em que o que é que a gente vê nisso aí? A gente vê que a cultura, ela não é neutra, ela é beneficiada com a graça comum, mas ela é afetada pela depravação total, e a gente tem que então ter um filtro no que vamos consumir como cultura, quer seja tecnológica. Porque a gente fala em tecnologia, mas ninguém percebeu que a tecnologia tem um lado ruim também. Esse final de semana nós tivemos o Congresso dos Twins, e um dos pontos que nós falamos é os problemas das telas com relação aos adolescentes consumindo, né? Jogos, mídia social, tudo. Qual o problema que tem o exagero do uso das telas? Então veja que a tecnologia tem um lado também de depravação total. Muitas pessoas elas são viciadas. Eu não vou falar só de adolescentes, tem muitos adultos que são viciados em redes sociais, em jogos, em outras coisas também. Então, em tecnologia ela tem o seu lado também, a tecnologia não é neutra. E a gente, nessa posição, é uma posição mais equilibrada, nós temos que analisar a cultura através dessas duas lentes. A quinta posição é o cristão transformador da cultura, é a conversão. O cristão ele tem a missão de não só converter pessoas através do evangelismo, mas converter culturas. Ou seja, na hora que você converte uma comunidade, uma família, um grupo, você está convertendo culturas. E isso aconteceu muitas vezes nos movimentos de missões, movimentos evangelistas. Então, esses dois pontos, você, dentro da cultura atual, você saber que você pode ter liberdade, com responsabilidade, para desfrutar de elementos culturais, sabendo que tem que analisá-los diante da graça comum e da depravação total, e também você é um agente de transformação da cultura. E agente de transformação da cultura não é criar um universo
paralelo gospel, não. Uma imitação, paródia da realidade gospel. Não, não é isso, não. Certa vez eu vi não gosto de falar isso não, não é caso concreto, mas assim, estamos em sala de aula, vamos falar. Um São João gospel, em que pessoas estavam dançando forró. Não sou contra dançar forró não, mas a forma como as pessoas estavam dançando forró eram com músicas gospels. E aí eu acho um problema. Você está dançando forró com o nome de Jesus sendo tocado. Ninguém estava louvando a Deus ali. Aquelas músicas foram feitas para adoração, para louvor, mas estavam sendo usadas para entretenimento. Então tem um problema com relação a isso. Porque ninguém estava pensando na letra da música. Por que não colocar um forró pé de serra que não tem letra nenhuma? Só o ritmo, sabe? Só sanfona, triângulo, zabumba. Por que não? Por que colocar aquelas letras que ninguém estava pensando? Talvez aquilo ali fosse, no meu entender, aí veja, é minha consciência cristã, pode ter irmãos que pensem diferente, mas minha consciência cristã, não fiquei tranquilo com relação àquilo, porque para mim era um sacrilégio. As letras falavam de Cristo, mas ninguém ali estava pensando em Cristo. Era um momento de entretenimento, que não tem nada de errado, mas eu viria muito melhor se tivesse apenas um forró, sem letra nenhuma, somente a música tocando. Esse é uma questão pessoal. Eu estou colocando aqui casos concretos, porque estamos em sala de aula, né? E juízo de valor particular meu. Caminhando para o final, se o pointer deixar. Nesses casos, a gente tem que aplicar 2 princípios, quando encontramos casos de adiáfora. O primeiro princípio é amor ao próximo. Sempre que tivermos um dilema desse, nós temos que pensar em amor ao próximo. Por exemplo, vamos voltar para a questão da bebida alcoólica. Se eu vou para um local em que aquelas pessoas elas pensam contrário a mim com relação à bebida alcoólica, que bebida alcoólica é errado, que o crente não deveria beber, eu não vou lá, por amor ao próximo, mesmo que esteja sendo servido, se eu estou acompanhado de pessoas, digamos que eu vou sair com... Minha família vai sair com uma família de irmãos, mas eles pensam diferente de mim, e vamos para um local em que está sendo servido um aniversário, um casamento, ou até um restaurante que é servido bebida alcoólica. Por amor a esse meu próximo, eu vou, por mais que eu queira, por mais que eu não veja problema nenhum, eu não vou consumir bebida alcoólica para não afrontá-los. Porque é amor a eles. Não vou fazer isso. Eu vou abrir mão do meu direito. Pensando no bem comum. Esse é um ponto, quando a gente está em conflito, a gente faz isso. Ok? Do mesmo modo, o amor ao próximo não está só naquele que pensa que é certo, não. Está no que pensa que é errado. Do mesmo modo, aquele que pensa que bebida alcoólica é errado, quando ele vai a um casamento em que está sendo servido bebida alcoólica, ele não deve fechar a cara. Ele não deve, vamos embora, porque está sendo servido bebida alcoólica. Por quê? Amor ao próximo. Aquelas pessoas que estão no casamento, eles não vem problema nenhum com aquilo. Então você vai amar o próximo. Não quer dizer que você vai beber. Não beba. Não vá contra a sua consciência. Fique na sua, não beba. Não. Mas não vá julgar o seu irmão. Tenha a mesma atitude de amor ao próximo. Como aquele que acha certo, que não vê problema nenhum, não vou nem dizer achar certo, mas que não é errado beber bebida alcoólica, ele deve ter amor ao próximo e não ingerir bebida alcoólica diante de irmãos que pensam diferente. Até em casa, por exemplo, se você começa a frequentar uma comunidade em que acha que irmãos não devem andar de bermuda, crente não deve andar de bermuda, só de calça jeans, se você começa a frequentar, não afronte aquela comunidade, vá de calça jeans. Se você vai por alguma razão, você se muda para uma cidade, só tem uma igreja lá, fiel à palavra, mas os irmãos têm que ir de terno para o culto, porque é o costume deles, eles acham falta de respeito para o culto sem terno. É um calor, não tem ar-condicionado, é uma igreja humilde, vá de terno. Você está na casa dos irmãos que acham que não usar terno é um desrespeito. Não está na Bíblia. Você poderia ir camisa polo. Mas, por amor aos irmãos, e não é inadequado não, não tem problema nenhum. Eu estou de camisa polo, de noite eu venho de camisa polo, não é inadequado para a solenidade, o culto. Mas para aqueles irmãos é. Então, por amor a eles, não vá. Porém, se eles vão na tua casa e você está de bermuda, não vai botar calça jeans, não. Aí eles têm que te respeitar também. Eu vou receber os irmãos da igreja. Eita, eu estou de bermuda, vou botar uma calça jeans e ficar aqui em casa. Não, de bermuda. Você está dentro da sua casa. E aí eles é que têm que exercer o amor ao próximo.
E isso é pedagógico. É pedagógico. Porque senão, se a gente não fizer isso, a igreja ela vai se transformar só para o lado fraco, aqueles que acham tudo errado. A gente vai fazer por amor ao próximo, e por amor ao próximo, a gente vai, nos momentos em que nós estamos no nosso espaço, nós vamos sim usar a bermuda, para que seja pedagógico para aqueles irmãos exerçam o amor ao próximo e possam estar no lugar, mesmo não concordando, mas exercendo o amor ao próximo e a tolerância dentro desses assuntos que não são fechados na Bíblia. O segundo ponto é não causar escândalo ou ser pedra de tropeço. Muitas pessoas não entendem isso. Quando fala não escandalizar, eu ouvi certa vez de uma pessoa, né, que é 40 anos de igreja, disse, eu fiquei escandalizado com fulano de tal. Eu disse, você não pode ter ficado escandalizado. Por que não? Porque você é maduro na fé. Você tem 40 anos de igreja, como é que você fica escandalizado? Escândalo é pedra de tropeço. É o seguinte, voltando para a bebida alcoólica. Eu vou sair com um amigo, que ele nem acha que é certo ou não, beber bebida alcoólica, ele é crente também, mas eu sei que ele tem inclinação a exagerar. Aí eu disse, não, eu sei os meus limites, vou tomar um copo no máximo. Mas eu sei que se eu começar a tomar um copo, o cara vai pedir 2, 3, daqui a pouco ele está perdendo os sentidos ali. Isso é usar minha liberdade para causar tropeço no irmão. Isso é escândalo. Ele vai se escandalizar, o escândalo na Bíblia é justamente isso, ele vai pecar, por minha causa. Porque eu usei da minha liberdade para um irmão que tem dificuldade naquela área. Não é? Por exemplo, tem pessoas que não têm problema nenhum com, de repente, ir assistindo determinado filme, mas tem outros que têm problema na área, digamos, de sexualidade, de tudo. E, de repente, ele vai assistir um filme que tem uma cena que nem é, digamos assim, vou usar o termo aqui, erótica, não, mas que tem um beijo, alguma coisa, mas pode provocar naquele meu irmão, já que ele tem dificuldade nessa área, um desejo que ele não vai satisfazer, ele acaba pecando, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria com relação a isso. Então, não causar escândalo ou ser pedra de tropeço, não é para o irmão dizer, eu fiquei escandalizado com você, vi você bebendo aí, bebida alcoólica, estou escandalizado. Meu irmão, você não pode se escandalizar, você é maduro na fé. Escandalizado é se, por meu exemplo, você fosse para casa, começasse a beber e ficasse embriagado. Aí você poderia me responsabilizar, e aí eu ia concordar com você, ia me dizer, me perdoe, me desculpe. Sabendo da sua dificuldade, eu jamais vou beber bebida alcoólica na sua frente, ou lhe chamar para fazer alguma coisa em que tenha, vamos tomar um vinho, uma taça de vinho, nada disso. Eu sei que você vai exagerar. Então, esses são os 2 pontos. Nesses casos, para usar a liberdade cristã, a gente tem que pensar, só retornando nesse ponto aí, usar com responsabilidade, analisando que na cultura nada é neutro, mas também nada é essencialmente mal. Você vai ter graça comum, você vai ter depravação total. Lê a Bíblia, ore e analise a realidade dentro desse filtro. E diante dessas questões, pense nesse princípio, amar o próximo. Você pode abrir mão desse direito, porque você está no espaço alheio e aquelas pessoas pensam diferente de você, abra mão. Porém, se você está no seu espaço e aquelas pessoas vêm a você, pedagogicamente, faça com que eles amem ao próximo. Faça com que eles tenham de amar ao próximo. E eles aprendam isso, é pedagógico. E não não seja pedra de tropeço para ninguém. Que sua liberdade não venha fazer com que o outro venha a pecar. Por causa do seu exemplo. Que não é um mau exemplo, mas simplesmente porque a gente tem que ser sábio nessas coisas também, não é? 1 Coríntios 10, 23 a 32, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E aí entra justamente isso, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Tem certas coisas que não convêm. Quando você vai no espaço alheio, e pessoas pensam diferente de você, ou quando você pode causar prejuízo, ou ser pedra de tropeço para o irmão, ou quando você percebe que aquele elemento, ele tem um problema de depravação total. E aí você vai fugir daquilo. Ou uma música, ou um jogo, ou uma mídia social, que você está perdendo tempo, está se viciando naquela mídia social, está perdendo tempo com a família, perdendo tempo de ler a Bíblia, perdendo tempo de orar para ficar naquela mídia social.
Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Amor ao próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Você tem liberdade de comer tudo. Lembrando que, por amor ao próximo, você deve abrir mão também. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Então Deus criou todas as coisas. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, e aí o cara está te testando, ou ele está dando um alerta para você, isso é coisa sacrificada a ídolo. Ele pode nesse caso aí, ser afrontado se você for e comer. Se alguém disser a você, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Então é justamente amor ao próximo. Né? Você não vai afrontar aquela pessoa. Ela vai dizer, isso aqui é errado. Por amor ao próximo, tá, tudo bem. Eu não acho não, mas eu não vou fazer isso para não ferir você. Cadê? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. E isso aqui passou, né? Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar para a glória de Deus. Será que eu estou ouvindo essa música para a glória de Deus? Veja, uma música secular, ela não vai edificar espiritualmente. Mas o entretenimento, ele é lícito. Eu vou me deliciar com aquela música. Eu gosto, a melodia é boa para mim. E isso é lícito, isso aí eu posso fazer para a glória de Deus sim. Porque comer e beber não edifica espiritualmente, a não ser nos elementos da ceia. Mas numa refeição, até uma refeição não muito saudável, um McDonald's aí, de repente, com uma Coca-Cola, não é saudável para o meu corpo, não está me edificando espiritualmente, mas é delicioso. É entretenimento. E eu não vejo problema nenhum. E eu posso fazer para a glória de Deus. Então, é isso que isso quer dizer. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Porém, se aquele irmão que está andando com você não concorda com aquilo, não faça. Não faça. Até uma Coca-Cola, que não é bebida alcoólica, mas seu irmão, poxa, você bebe isso, você está estragando o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Isso não... deixa, bebe a sua Coca-Cola em casa. Romanos 14, 1, 4, para a gente terminar. Acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Não se discute essas opiniões. Acolha o que é fraco na fé. E o fraco na fé, aqui na visão de Paulo, é aquele que começa a julgar tudo errado. Né? A gente lê o contexto, a gente vai ver que é isso. E não é para debater opiniões, porque isso é uma questão de consciência e liberdade. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come só legumes, não come carne. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então vejam, o princípio é isso. Não é? Quem come de tudo não despreze aquele, ele é fraco na fé. Não despreze, não. E o que não come, não julgue. Aquele ali não é crente não, porque ele come carne com sangue, ele come carne de porco, ele come uma galinha cabidela. Tem irmão crente que diz que não pode comer não. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, o dono é Cristo, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Para a gente terminar, então aqui, vem as questões finais. Se o pointer passar, pronto. Liberdade cristã e a liberdade de consciência. Como se alcança essa liberdade cristã? Vamos meditar nisso em casa. Como é que a gente alcança essa liberdade cristã, diante de tudo que a gente aprendeu? Como cristão, você tem usufruído dessa liberdade, tanto em questão de liberdade da culpa do pecado, liberdade do poder do mundo, liberdade do poder de Satanás, como também você tem exercido essa liberdade para usufruir do mundo criado, com responsabilidade. Por último, quais os limites da liberdade cristã? A gente já viu isso. Podemos comer de tudo? Podemos beber de tudo, podemos ouvir de tudo, podemos assistir a tudo, podemos desfrutar de todas as coisas. Acho que aqui a gente deu critérios suficientes para a gente tomar uma decisão com relação a essas coisas,
que muitas vezes separam igrejas, separam irmãos, né? Isso pode, isso não pode, e a gente tem aqui critérios para, só relembrando, diante da liberdade cristã que nós temos, exercer a liberdade com responsabilidade, sabendo que o mundo, a cultura, ela não é neutra, ela vai ser influenciada tanto pela depravação total, como ela vai ser agraciada pela graça comum, e a gente vai encontrar isso tanto no mundo como no universo gospel. Então não é porque é gospel que a gente não vai achar que não tem nada de errado. Tem sim, às vezes sim, e a gente tem que analisar. Tem até certas músicas que eu vejo tocando em grupos evangélicos que eu digo, peraí, essa letra aí não é bíblica não, hein? Ela está dizendo uma realidade que não é bíblica. Está quase chegando na heresia ali. Letras antropocêntricas demais. E a gente tem que pensar nisso também. E, por último, em questões que não estão claras na Bíblia, porque o que é claro na Bíblia é claro. Não se embriague, não tem justificativa. Não minta, não tem justificativa para isso, para mentira. Não tem justificativa para embriaguez. Mas aquilo que não é claro, a gente tem que exercer nossa liberdade com responsabilidade, usando os dois princípios, amar o próximo e não ser causa de pedra de tropeço para ninguém. Ok? Vamos terminar com a oração? Senhor Deus, muito obrigado por esta lição que nós damos agora. Pai, nos obrigado pela liberdade que desfrutamos em Cristo e pela consciência que o Senhor nos deu. Te pedimos, Pai, sabedoria para lidarmos com as questões da vida, com as situações que nos oferecem, com o mundo à nossa volta, com as pessoas que são crentes e as pessoas que não são crentes. Que possamos exercer nossa liberdade, quer seja para influenciar aquelas pessoas que não são crentes, e elas terem uma visão correta do que é um cristão, quer seja também, Pai, para agirmos pedagogicamente, fazendo com que aqueles nossos irmãos que pensam diferente possam refletir, quer sejam também, Pai, para que não sejamos pedra de tropeço para ninguém. E que possamos, Pai, buscar em oração e leitura bíblica, nos aprofundarmos, nos amadurecermos na fé, a ponto de podermos analisar a realidade à nossa volta, desfrutar daquilo que o Senhor criou para nós, com responsabilidade e liberdade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.